Livro O Mundo Invisível e a Guerra. De Leon Denis. 1919. Apresentação. Publicada originalmente em 1919, O Mundo Invisível e a Guerra era o conjunto de artigos lançados no curso da guerra. 1. Início da nota do redator. 1. Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Sua vida, sua obra, Gaston Luce, capítulo 5, edição Seude. Fim da nota do redator. Leon Denis, portanto, escreveu no fragor das batalhas e muitas vezes iremos observar que, ao lado de seu exaltado espírito pátrio, se encontram reflexões de um homem justo, que se contrariava, como todos os justos, com o começo da guerra e as suas inevitáveis consequências. Denis, porém, não escreveu apenas sobre a guerra, ele publicou belíssimas páginas em torno da filosofia espírita que tanto amou. Nos capítulos 11 a 19 vemos a pujança de um pensador nobre, elevado, buscando sempre os mais altos e belos momentos da vida humana. O mesmo notamos quando ele fala sobre mediunidade, nos capítulos 23 a 25. O mestre inicia o livro escrevendo sobre os horrores da guerra e suas consequências, apresenta também um interessante artigo sobre o Dia de Finados, onde o médium auditivo, Sr. H., na época um soldado, ouve bela mensagem em que o comunicante afirma o poder espiritual da França sobre a Alemanha, então dominada pelo Kaiser Guilherme II. 2. Início da nota do redator. 2. Rei da Prússia e imperador da Alemanha, nasceu em Berlim, em 1859. Incrementou uma política militar para o desenvolvimento do poderio e riqueza do Império Alemão, pelo aumento da produção agrícola e industrial, aumento do exército e do material de guerra, criação de uma forte marinha de combate e de uma frota aérea. Incutia na população o sentimento da superioridade da Alemanha sobre os outros povos. A política balcânica de Guilherme II originou a Primeira Guerra Mundial. Sob a ameaça da Revolução em Berlim, refugiou-se na Holanda, onde abdicou em novembro de 1918, ali permanecendo até sua morte em 1941. Nota da revisora, conforme o Dicionário Lelo Universal, volume 2. Fim da nota do redator. Leon Denis, que vivenciou um dos períodos mais conturbados da história francesa, escrevia tendo como base as mensagens mediúnicas que lhe chegavam, particularmente do médium cego, Sr. G. C., que possuía mediunidade da escrita mecânica. 3. Início da nota do redator. 3. Obra citada, capítulo 5. Fim da nota do redator. Nos seus escritos ele punha toda a sua alma francesa e, apesar de estar com o coração dolorido por várias causas, não deixou, em um só momento, de atribuir a negligência moral do povo francês a origem das difíceis lutas que assolavam. 4. Início da nota do redator. 4. Obra citada, capítulo 5. Fim da nota do redator. Ao se ler este magnífico trabalho, que resgata, de certa forma, o pensamento do mestre, fica-se perguntando por que tanta demora na publicação de uma obra como esta. Aparentemente sob a desculpa de que a obra não é de pura divulgação doutrinária, foi-se deixando este precioso livro, em suas edições francesa e argentina, nas prateleiras de livros raros das bibliotecas, longe, portanto, dos leitores brasileiros, que nem sempre têm se acendido a esse tipo de publicação. O Seude, prosseguindo em sua tarefa de editar obras de autores clássicos e não se permitindo ter um livro desses escondido, sem que o público possa tomar conhecimento de seu conteúdo, entrega aos seus leitores O Mundo Invisível e a Guerra, de modo que eles, e somente eles, o possam julgar. Altivo Carissime Panfiro. Introdução. A França, de 1914 em diante, passou muitas horas de cruel angústia, à beira de muitos abismos, porém, após 50 meses de lutas, de esforços e de sacrifícios, saiu enaltecida da provação, aureolada pela vitória e regenerada pelo sofrimento.
Essa vitória, sem dúvida, é devida ao apoio de seus aliados, ao heroísmo de seus soldados e à ciência e talento de seus chefes, mas é devida, principalmente, ao poderoso socorro recebido do mundo invisível, que nunca deixou de interferir a seu favor. Esta é uma das faces pouco conhecidas desse imenso drama e para a qual achamos necessário atrair a atenção de todos. Através de um excelente médium, cuja clarividência e lealdade estavam, para mim, acima de qualquer suspeita, consegui acompanhar, durante mais de 3 anos, a influência dos espíritos nos acontecimentos e observar seus aspectos mais importantes. Graças à incorporação, meus amigos espirituais, e entre eles um nobre espírito, me comunicavam, de tempos a tempos, suas opiniões sobre essa terrível guerra, observada em seus 2 aspectos, visível e oculto. Essas comunicações levaram-me a escrever, nas datas indicadas, alguns artigos que se acham reunidos neste volume. Juntei outros, inspirados pelas circunstâncias e já publicados em várias revistas. O livro é concluído com uma série de páginas ainda inéditas. O objetivo principal desses escritos é dirigir o pensamento francês para um espiritualismo científico elevado, para uma crença que coloque nosso país à altura dos sérios deveres e nobres realizações que lhe cabem. É necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências, a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada, para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Cabe, afinal, uma íntima solidariedade unindo vivos e mortos, para que as 2 humanidades, a da terra e a do espaço, cooperem na obra comum de aperfeiçoamento e de progresso. Já falamos anteriormente, em O Problema do Ser e do Destino, sobre a ação dos poderes invisíveis na história, entretanto essa ação nunca se manifestou com tamanho esplendor, como nos acontecimentos atuais, em favor do direito e da justiça. Seria realmente lamentável que uma lição tão grave e tão solene se perdesse e que o homem continuasse indiferente aos apelos e auxílios do além. Pelo contrário, eles devem provocar, em todos, o exame desse mundo invisível para o qual iremos, cedo ou tarde, porque a morte é apenas uma passagem e nossos destinos são infinitos. O pretérito da França está pleno de brilhantes períodos e de páginas gloriosas, mas o seu futuro se anuncia com maior brilho ainda, se ela iluminar sua alma com o sopro do espírito que anima os mundos. Se a França controlar e dirigir as forças vivas, progressivas, provocadas pela guerra e que nela vibram, conseguirá realizar obras que ultrapassarão, em poder e brilho, tudo quanto seu gênio produziu até nossos dias. Capítulo 1. O espiritualismo e a guerra. Outubro de 1914. Fatos temerosos vêm acontecendo há alguns meses, e uma tempestade de ferro e fogo desabou sobre a Europa, abalando os alicerces da civilização. Não são milhares, são milhões de homens que se entrechocam numa batalha formidável, numa luta jamais presenciada pelo mundo. O número de vidas humanas sacrificadas é tão grande que deixa estarrecido o pensamento. Até o próprio destino das nações é posto em dúvida. Em determinadas horas trágicas, a França viu passar sobre ela o vento da ruína e da morte, e talvez o nosso país terminasse destruído, se não fossem os auxílios do alto e a incontável legião de espíritos, acudindo de todos os pontos do espaço, para ajudar seus defensores, aumentar-lhes a energia, favorecer-lhes o ânimo e estimular-lhes o ardor. Diante desse drama terrível indagamos, como num pesadelo, que lição fica desses fatos dolorosos?
Observemos, diante da primeira análise, que esses acontecimentos eram anunciados antecipadamente. Os avisos vinham de toda parte, por nosso lado sentíamos aproximar-se a tempestade e um mal-estar indefinível invadia nossas almas. Segundo as palavras de um pensador, os grandes acontecimentos que abalam o mundo projetam primeiramente sua própria sombra. Todavia, a massa dos homens continuava indiferente. A França principalmente, há 20 anos adormecera numa ilusão de bem-estar e de sensualidade, sendo que a maior parte de seus filhos só objetivava conquistar a riqueza e desfrutar os prazeres que ela proporciona. A consciência pública, a noção do dever, a disciplina familiar e social, sem as quais não há nações progressistas, atrofiavam-se cada vez mais. Processos escandalosos revelavam um estado de terrível corrupção, o alcoolismo, a prostituição e a pequena percentagem de nascimentos daí resultante pareciam encaminhar a nação para a inevitável decadência. Nossos inimigos achavam os franceses um povo exausto e se preparavam para disputar seus despojos. Por acaso as discussões inúteis em que estávamos empenhados não nos condenavam à fraqueza? No entanto, nossa desunião era apenas aparente, pois, diante do perigo que ameaça a pátria, todos os corações sabem unir-se para um esforço supremo. Como em todos os instantes solenes da história, como na época de Joana d'Arc, o mundo invisível interferiu e, impulsionadas pelo alto, as forças profundas da raça, que dormitam dentro de cada um de nós, despertaram, entraram em ação e, num grande ardor, fizeram renascer, com toda a plenitude, as virtudes heróicas dos séculos passados. O general Joffre é, sem dúvida, um estrategista de valor, mas sabemos, com segurança, que suas melhores inspirações, sem que ele o soubesse, vieram do além. Nosso país, que parecia corrompido, condenado a desaparecer, mostrou ao mundo assombrado que havia nele um poder irresistível, em estado latente. Premida pela provação e por vontade superior, a França despertou. Num ímpeto supremo e disposta a todos os sacrifícios, ergueu-se contra um invasor sem escrúpulos, cego pelo orgulho e ávido para implantar no mundo seu domínio bárbaro e brutal. Julguem o que julgarem os alemães, há justiça no universo. Não basta ter nos lábios, a cada instante, o nome de Deus, seria muito melhor guardar no coração suas leis imutáveis. O direito não é uma palavra vã e o poder material não é absoluto neste mundo. As mentiras, a perfídia, a violação dos tratados, o incêndio das cidades, a morte dos fracos e dos inocentes não podem encontrar desculpas diante da majestade divina. Qualquer mal praticado atinge, com suas consequências, quem o produziu e a violação do direito dos fracos se volta contra os poderes dos ultrajantes. A invasão e a devastação da Bélgica e do norte da França provocaram indignação geral e uma grande reação das forças invisíveis. Das regiões devastadas um grito de angústia subiu ao céu, que não ficou surdo a tão desesperados apelos. Os poderes do além entram em ação, são eles que sustentam a França e animam seus filhos ao combate. À retaguarda dos que sucumbem, outros aparecerão, até que o invasor sinta que a sua disposição se enfraquece e que o destino se ergue contra ele. Os que morreram voltam ao espaço com a glória do dever cumprido e o exemplo deles animará as vindouras gerações. A lição que fica desses terríveis acontecimentos consiste em que o homem deve aprender a elevar seus pensamentos acima dos tristes espetáculos do mundo e voltar suas vistas para esse além de onde descem os socorros, as forças necessárias para empreender uma nova etapa, objetivando o fim grandioso que lhe está designado. Nossos contemporâneos haviam depositado seu pensamento e suas amizades nas coisas materiais, porém os fatos demonstraram que elas eram passageiras e precárias e que as esperanças e as glórias que elas suscitam são também efêmeras. Nenhum bem, nenhum poder terrestre está protegido das catástrofes,
Só os do espírito imortal possuem verdadeira duração, riqueza ou esplendor, porque só o espírito é capaz de transformar as obras de morte em obras de vida. Porém, para compreender tão profunda lei é necessária a escola do sofrimento. Assim como o raio de luz precisa decompor-se no prisma para produzir as cores brilhantes do arco-íris, também a alma humana deve purificar-se pela provação, a fim de que brilhem todas as energias e todas as qualidades que nela dormitam. É especialmente na desgraça que o homem pensa em Deus, e assim que as paixões ardentes tiverem se apaziguado e que a sociedade tiver recomeçado a vida normal, começará a missão dos espíritas. Quantas lutas haverá então para consolar? Quantas chagas morais para curar, quantas almas dilaceradas para socorrer? Pela atuação lenta, profunda e eficiente do sofrimento, um grande número de seres ficará acessível às verdades de que somos responsáveis depositários. Aproveitemos, portanto, as trágicas situações que atravessamos e a providência fará delas nascer benefícios para a humanidade. Todas as almas fortes, que mantiveram sangue frio no meio da borrasca, suplicarão, conosco, que as provações sofridas por nosso país lhes façam vibrar na alma os sentimentos de honra, união e concórdia, que são poderosos meios de ressurgimento. Tais sentimentos, por sua intensidade, poderiam atuar contra os flagelos da sensualidade, do egoísmo e do personalismo desmesurado que se implantaram, como senhores, em nossa França, abafando generosos instintos que sempre estavam prontos a reviverem nela. Que os franceses, raça inteligente e nobre, de mãos estendidas e corações abertos, voltem a ser admirados, como exemplo vivo que todas as nações se alegram em seguir.